28 também é a probabilidade. 28, probabilidade. A última. Você quer que eu termine para você ir embora? Não, professor, essa é a última. Você tem um compromisso, né? É 6h30 na Barra, vou chegar atrasado. Vai. Acho bom tu sair agora, hein? Trânsito enorme. Quem é que mora na Barra aqui? Não dá para chegar. Dúvidas aqui naquela anterior? Não, né? Essa aqui é a NP. Tabela abaixo mostra a distribuição de frequência dos 20 empregados de uma empresa, de acordo com suas idades. Então ele já dá no total aqui, ó, sem fazer conta, eu sei que aqui vai dar 20. 2 empregados diferentes são escolhidos em sequência. Aí já começa a entrar as regras de probabilidade, os princípios da probabilidade. Aleatoriamente, para representar a empresa num determinado evento. Qual a probabilidade de que ambos os dois mutuamente juntos tenham 34 anos? Qual é essa probabilidade? Diz para mim. Como é que eu faço? Eles são escolhidos... Professor, aqui só tem três respostas, A, B e C. Aleatoriamente. Eu estou na questão 28, é 28? C é 28, só que a cópia só tem. Não tem. Saiu da foto. Não saiu. Não saiu? Não saiu. É a última página? Tem que copiar as outras duas, né? 2 por 34. A última saiu 2 vezes na foto. Essa não tem, não? Você tem 2 cópias? Não, a última página saiu Você copiada tem 2 duas? vezes. Não me dá uma aí. Dá pra Fabiana, que a dela saiu sem anos. E a de todo mundo terminou na 6. Depois da 6, mais ninguém tem. Eles só fizeram 6. Eles... Traduzindo, Alexander. Não, eu só dei até a página 6 mesmo. Ah, é? Olha só, então, olha só, 2 empregados são escolhidos aleatoriamente. Eu quero saber qual a probabilidade de ambos terem 34 anos. Gente, para ter 34 anos, tá aqui, ó. Tá aqui. Quantos funcionários eu tenho ali? 5. Mas eu vou escolher 2. Preste atenção. Quando você tem 2 eventos sucessivos independentes, a probabilidade de ocorrer esses 2 eventos sucessivamente é o produto das probabilidades. Você lembra dessa propriedade? Lembra? Deixa eu relembrar aqui para vocês. Imagine aqui, ó. Eu tenho aqui um cesto, 7 frutas boas e 3 estragadas, tá? O evento é retirar 2 frutas. Retirar 2 frutas. Aí eu quero saber probabilidade de ambas serem boas. Você teria que fazer o seguinte, é um negócio mais complicado se você for usar a regra da análise combinatória, porque quando você retira 2 frutas, você tem que fazer a combinação entre elas. De quantas maneiras eu posso escolher 2 frutas aqui? Já que eu tenho 10, pode ser a fruta 1 e a fruta 2? A fruta 1 e a 3, a 1 e a 4? Eu teria que calcular todas as combinações possíveis, que são os casos prováveis, combinação de 10, 2 a 2. Vocês lembram disso aqui, de análise combinatória? Tem no concurso de vocês? Vai cair análise combinatória? Vocês sabem o que vai cair no concurso de vocês? É domingo agora. Não cai. Análise combinatória cai? Então diga glória a Deus, aleluia. Não vai cair? Mas olha só para vocês terem ideia. Vocês terem que fazer as combinações para ver quantos casos possíveis existiria eu meter a mão no cesto e retirar 2 frutas. Então eu tenho que ter todas as combinações.
Como eu quero que ambas sejam boas, eu faço a combinação, os casos prováveis, é a combinação só entre as frutas boas. 7, 2-2. Esse resultado daria o que eu quero, a probabilidade de ambas as frutas serem boas. Mas a probabilidade de ocorrer o evento A e B, olha só, o E dá essa ideia de multiplicação. É a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. É mais fácil eu aplicar essa propriedade aqui. Ok? Nesse caso, a probabilidade da primeira fruta ser boa e a segunda também ser boa é o seguinte: qual a probabilidade de eu meter a mão no cesto e retirar uma fruta boa? São 7 chances em... Agora eu retirei uma fruta, essa fruta já está na minha mão. Quando eu meter a mão de novo para retirar outra fruta, meu espaço amostral reduziu, não tem mais 10, tenho 9 frutas, e a probabilidade da segunda ser boa, 6 em 9. Esse aqui seria o resultado. Isso aqui já te dá praticamente metade da teoria de probabilidade. O que mais cai é isso aqui. Tá? Dá 3. 2. 3. Aqui dá 5. 7. São 7 chances em 15, né? 7 chances em 15. Aí eu te pergunto, qual a probabilidade de você ter uma fruta de ambas estragadas? Estragada e estragada. 3 em 10, 2 em 9, certo? Isso aqui dá quanto? 3, 5. Dá uma chance, é isso? Em 15, uma chance em 15. Eu tenho todos os casos aqui? Já tenho todos os casos? 7 em 15, 1 em 15. Tá faltando caso aí. É o quê? Boa e estragada. Mas quando eu falo assim, de sair uma boa e estragada, eu mencionei a ordem. A primeira tem que ser boa e a segunda tem que se estragar. Então, ó, isso aqui... Exatamente. Você pode fazer o seguinte, ó. Qual a probabilidade de ser uma boa? 7, hein? E a próxima é ser estragada? 3 e 9. Você vai simplificar aqui. Dá 7 casos em 30, né? 7 casos em 30. Mas eu não esgotei todos os casos. Se você calcular aqui, ó, dobra em cima e embaixo. Vamos lá, 14 30avos, certo? 2 30avos. Então, 14, para ficar com o mesmo denominador. 14 mais 2, 16 mais 7, 23. Ainda faltam 7 para chegar a 30 30avos. Que é exatamente estragada e boa. Que dá 3 em 10, 7 em 9. Que dá 7 30avos. Aqui dá... Somando tudo, dá todos os casos possíveis. Gente, mas eu precisaria fazer essa conta aqui? Ou melhor, essa conta aqui? Não. Se eu tenho aqui, ó, 7 em 15 e 1 em 15, já tem quanto total? 8 em 15, né? Falta quanto? Isso aqui é o resto. É o resto. É como se fosse isso, ó, universo. Universo vai ser os 100%, 100%. Ou seja, 15 15avos. Eu tenho boa, boa. Eu tenho estragada, estragada. E eu tenho boa estragada. 7 em 15. 1 em 15. E aqui vai ser quanto? 8 em 15. Será que dá isso mesmo? Soma aqui. 14 em 30. 7 em...
É 7, isso aqui, a caneta que está falhando aqui. 7, 8, 15. Então, não há necessidade. Isso aqui é a probabilidade complementar. A probabilidade complementar. Aqui, eu não tenho dois empregados diferentes, não são escolhidos aleatoriamente? Qual a probabilidade, então, desse primeiro empregado ter 34 anos? 5 chances em? E do segundo? 4 em 19. Acabou a questão. Eu creio que acabou. Uma chance em 19. Assim é muito fácil, né? Essa propriedade aqui do produto, essa aqui, ó. Vocês não vão precisar fazer disso aqui não, tá? Combinatória. É uma rara exceção que você tem que ter o conhecimento de combinatória. Só não vou lembrar para vocês agora o que é combinação, arranjo, permutação. Ah, não precisa. Calma aí, calma. Então guarda não. Tchau, professor. Tchau. Obrigado. Olha só, 29 aqui não está na folhinha, mas vocês vão receber esse material. Os eventos A e B são eventos independentes com probabilidade 0,6 e 0,5. Quanto vale a probabilidade de ocorrer de A ocorrer e B não ocorrer? Como é que eu faço isso? Já que eles são independentes. Tchau, professor. Professora, se a gente pode dar um recado para ela já? Tem um recadinho para vocês. Boa tarde. Boa tarde. Olha só, o comunicado que eu quero dar é que não vai dar para disponibilizar essa aula na internet para vocês a tempo da prova. Então, o que a gente fez? Decidiu, conversamos com o Daniel, ele concordou de disponibilizarmos essa aula no YouTube. Que vai ser um processo mais rápido para vocês conseguirem visualizar essa aula, tá ok? E outra coisa, a aula do dia 23 Já está disponibilizada. Tá ok? Vocês não vão vender nada não? Tem um Shoptime aí? E pedimos desculpa, tá? Quero que vocês não tenham. Tem que pagar o 13º. Faz uma propaganda aí, não tem nada para vender não? Então, boa aula para vocês. Desculpa também ter. Com licença. Com licença, tchau. Tchau. Eu faço Shoptime. Temos aqui, o que eu vou vender para vocês? Nem sei o que vender. Vamos fazer essa aqui rapidinho? Então, ó, quanto vale a probabilidade de ocorrer A e de A ocorrer e B não ocorrer? Eles são independentes? Tchau, professor. Tem que ir. Você vai mandar para mim? Se você me pedir. Tá, eu vou pedir hoje, quando eu chegar em casa dela. A probabilidade de ocorrer dois eventos independentes, A e B, é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. É só isso. Mas ele quer que ocorra A e não ocorra B. Qual a probabilidade de ocorrer A? 0,6. E de não ocorrer B? 50% de ocorrer. Então, de não ocorrer, eu complemento. Dá quanto? 30 centésimos. Aqui, ó. 6 vezes 5, 30. 0,3. Casa 0,4. Vocês percebam o seguinte, a questão não é difícil. É simplesmente você conhecer os conceitos. E ele tem que falar, ó, são independentes. Então, quando tem dois eventos independentes, o que são dois eventos independentes? Quando a ocorrência de um não interfere na ocorrência do outro. E para finalizar isso aqui, ó, essa questão aqui é boa. Essa questão é interessante aqui, vocês Gran-Rio. A probabilidade de que o preço da farinha de trigo aumente em um determinado mês é estimada em 40%. Se isso ocorrer, a probabilidade de que o preço do pão francês também aumente é de 50%. Caso contrário, a probabilidade de aumento do pão francês será apenas de 10%. Se o preço do pão francês subiu, não estou entendendo nada, mas tudo bem. A probabilidade de que o preço da farinha de trigo tenha sofrido majoração. Vamos lá, vamos interpretar isso aí.
Primeiro ele está falando o seguinte, a probabilidade que o preço da farinha de trigo aumente em determinado mês, estima-se. Então, ó, farinha de trigo aumente, é a probabilidade de quanto? 40%. Se isso ocorrer, isso é uma probabilidade condicional. Se isso acontecer, a probabilidade de que o preço do pão francês também aumente é 50%. Então, ó, o pão francês subir é 50%. E do pão francês não subir, ou melhor, não subir, né? Ficar constante, vai ser 50%. Olha os outros casos. Caso contrário, a probabilidade do pão francês será apenas a probabilidade do aumento do pão francês, ou seja, se por acaso a farinha de trigo não subir, ela permanecer igual, é de quanto? 60%. Então, qual a probabilidade? Se ela permanecer fixa, qual a probabilidade do pão francês subir? Apenas 10%. E do pão francês continuar a mesma coisa? 90%. Ok? Beleza, você sabe disso. É uma probabilidade condicionada. Agora que eu já me situei, agora sim, eu vi que é tranquilo. Se o preço do pão francês subiu, isso aqui já ocorreu, é uma probabilidade determinada. O pão francês subiu. Onde é que o pão francês sobe? Aqui e aqui. Isso aqui passa a ser o meu espaço amostral. Porque o ocorrido ou está aqui, ou está aqui. Eu sei que o pão francês subiu. Então, isso aqui está fora, isso aqui está fora. O pão francês não permaneceu constante ou diminuiu. Não aconteceu outra coisa, ele subiu. Então, se subiu, o meu espaço amostral passa a ser quantos por cento? Quantos por cento, gente? De 100%, eu dei uma enxugada no meu espaço amostral. 60%. Essa é a questão da prova, hein? Estou sentindo isso, hein? No meu coração. 60%. Aí vem a pergunta. Já que eu sei que o pão francês subiu, eu defini meu espaço amostral, eu reduzi ele. Ele pergunta a probabilidade que o preço da farinha de trigo tenha sofrido majoração. Onde é que o preço da farinha de trigo sofre majoração? Em cima ou embaixo? Então, ó, a probabilidade do preço da farinha de trigo. Farinha de trigo ter sofrido majoração sabendo que o pão francês subiu. Eu sei que o pão francês subiu é 60%. E isso vem vindo daqui, qual o percentual vindo daqui? É de 50%? 50% vindo daqui. 5 chances em 6. Isso dá quanto? 5 chances em 6. Pode somar. Porque acho que tem que calcular separado, não? Mas se você somar 60 ali, é 60 de 200. Oi? A porcentagem de 60 é 60 de 200. Se tivesse ficado parado, você ia somar 50 e 90. A parte de cima e a parte de baixo. Peraí, tem razão. Só um detalhe aqui só. Volta aqui. Eu tenho que calcular aqui, ó. Qual a probabilidade? Aí eu pergunto, duas situações sucessivas independentes. Qual a probabilidade da farinha de trigo subir e o pão francês subir? Que probabilidade é essa? São dois eventos sucessivos independentes, não são? Então é 40% vezes 50%. Você pode calcular 40% de 50 ou 50% de 40. O que é mais fácil? 50% de 40 que dá 20%. Isso aqui nem me interessa, certo? Qual a probabilidade do pão francês, da farinha de trigo, permanecer constante e o pão francês subir? Vai ser 60% vezes 10%. Isso dá quanto?
Quanto é 10% de 60? 6%. Ok? Então, o meu espaço amostral, quer dizer que o meu universo, né, passa a ser quanto? 26%. Então, a probabilidade do preço da farinha ter subido, sabendo que o pão francês, qual a probabilidade do preço da farinha de trigo? Da farinha de trigo ter subido, sabendo que o pão francês subiu. Então eu tenho aqui 20 casos, 20%, 20 pontos percentuais, 20 pontos percentuais no universo de 26 pontos percentuais. Isso dá 10, 13. Isso cai. Essa questão aqui é muito comum. Rapidinho aqui, só para vocês visualizarem uma questão. A probabilidade de eu ir de carro para casa, para o trabalho, é 40%. De eu ir de metrô, 60%. Se eu for de carro, a probabilidade de chegar atrasado é 10%. E se eu for de metrô, a probabilidade de chegar atrasado é de 30%. Claro que você chegar na hora, né? Na hora vai ser o quê? 90%. E aqui vai ser, na hora, 70%. Aí no final ele fala o seguinte, ó, eu cheguei na hora. Se eu cheguei na hora, o que acontece? Isso está fora, isso está fora. Só está valendo isso aqui. Isso aqui vai reduzir meu espaço amostral. Qual a probabilidade, então, de eu ir de carro e chegar na hora? Fala para mim. Vai ser 40 vezes 90%, né? Qual a probabilidade de eu ir de metrô e chegar na hora? Vai ser 60% vezes 70%. Faz essas duas contas e o restante é a mesma coisa. Aí no final ele vai perguntar qual a probabilidade de eu ter chegado atrasado, qual a probabilidade de eu ter ido de metrô, no final. Qual a probabilidade de eu ter ido de metrô? Vai ser isso aqui comparado com o total. Certo? É a mesma história aqui. Tem vários exemplos, né? Tem vários. Que no final ele vai dizer um negócio que já aconteceu. Então faz com que teu espaço amostral reduza de 100% para um percentual menor. Tá? Então isso aqui está resolvido. Gente, então vamos parar por aqui. Eu vou... Teu espaço amostral ali na última que você mostrou, qual é que é? Oi? Teu espaço amostral na última carro e metrô, qual que é? Espaço amostral aqui? É esse mais esse. O resultado, ó, a probabilidade de eu ter ido de metrô, sabendo que eu cheguei na hora, vai ser 60 vezes 70 sobre 60 vezes 70 mais 40 vezes 90. Esses dois resultados passam a ser o meu total, meu espaço amostral. Então a probabilidade de eu ir, eu já sei que eu cheguei na hora. Agora, qual a chance de eu ter ido de metrô? Esse resultado no total. Foi?